Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Camila. Eu vim falar aqui hoje sobre roadmap para ser dev back-end focado em Java. Mesmo se você não tenha interesse em trabalhar com Java, mas quer ser back-end, eu acho que 99% da palestra dá para aproveitar com qualquer linguagem. Acho que só uns 4 slides ali. É bem específico de coisa do Java, o resto tudo dá para você aproveitar para JavaScript, para PHP, para qualquer outra linguagem que vocês queiram trabalhar futuramente. Bom, primeiramente, quem sou eu? Sou a Camila Santos, também conhecida como Camila Code. Eu sou desenvolvedora back-end na AMI Digital. Atualmente eu estou na função de Tech Lead, deixa eu só montar o WhatsApp. Eu sou Microsoft MVP na categoria de Developer Technologies. Eu sou formada em Ciência da Computação. Eu também crio conteúdo no Instagram e no YouTube Camila Code. Eu dou aula na Expert Club da Rocket City e eu também sou organizadora da Perifa Code, da Dev Java Girls e da Makers Code, essas duas últimas só comunidade só para mulheres, a Perifa Code a gente aceita todos os gêneros. Bom, antes de eu falar um pouco do Java, de back-end, de tudo mais, vou falar um pouquinho de mim, como é que eu cheguei na tecnologia aqui no Perifa Code e tudo mais. Bom, eu sempre gostei de tecnologia, mas não necessariamente eu sempre tive contato com tecnologia, porque a gente sabe que as coisas de tecnologia geralmente é caro, então, tipo, o computador é caro, o celular bom é caro. Então, como eu vim de origem periférica, assim como a maioria dos organizadores daqui também, não era uma coisa que eu tinha tanto acesso assim, mas eu tinha muito interesse em saber mais desde sempre. Então, acho que meu primeiro contato com tecnologia foi lá na época do ensino médio, quando tive a oportunidade de fazer um curso de informática, que a gente tinha alguma bolsa, algo assim, com a escola, e aí tinha ficado R$ 50. E R$ 50 era um preço bacana para a renda que a gente tinha na época lá em casa. E aí, nesse curso tinha HTML e CSS, aí nisso eu já falei, beleza, já sei tudo de programação, já vi HTML e CSS e Dreamweaver, então é isso, tudo sob controle. Mas depois eu descobri que não era só HTML e CSS programação. No final, eu nem acabo mexendo tanto com HTML e CSS hoje em dia. Mas aí foi onde surgiu o interesse maior por eu virar programadora mesmo, por querer saber mais disso. Mas isso daí foi no primeiro ano do ensino médio. Então, eu ainda tinha o tempinho ali do ensino médio e chegar na faculdade. E aí, nesse tempo, eu quis aprender mais sobre o que era tal área, qual curso eu precisava fazer, como que entrava na faculdade e tudo mais. E aí não tinha muito como pagar a faculdade na época também. E aí eu tive a chance de fazer um cursinho popular, que eu não sei mais se existe hoje em dia, que era um que era na PUC São Paulo, ali na Barra Funda. Que aí, como eu já trabalhava no ensino médio também, eu fiquei, além de achar um curso de graça, como é que eu vou fazer um cursinho junto com o trabalho, junto com o ensino médio, tudo junto? Então, basicamente, era trabalhar de dia, era 5 horas por dia, para estagiária no banco. Aí estudava de noite no ensino médio, e aí final de semana eu ficava no cursinho das 9 às 5 no sábado e às vezes no domingo também. Era um cursinho totalmente gratuito, era o cursinho da PUC São Paulo, não sei se existe hoje em dia, mas se existe, eu recomendo bastante. Eu aprendi muito lá. E aí, graças a esse cursinho, eu consegui tirar uma nota boa no Enem, que fez eu conseguir passar no ProUni com bolsa integral e fazer a faculdade de ciência da computação numa faculdade particular, que claramente eu não ia ter como pagar do meu bolso, nem ninguém da minha família. E aí, depois disso, eu fiquei o primeiro ano da faculdade mais focado estudando, né? Não trabalhei no primeiro ano. No segundo ano, eu consegui estágio na área de tecnologia, não era necessariamente com desenvolvimento já. E daí, depois disso, eu fui migrando para desenvolvimento em 2018, mas posso dizer que eu estou na área desde 2017. E aí, só explicando mais ou menos de onde que eu vim, para quem é de São Paulo, eu passei a vida toda no Taboão da Serra, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, que é perto e longe ao mesmo tempo de São Paulo, porque tem que pegar os intermunicipal e afins. Passei a vida toda na comunidade lá. Aí agora eu tô mudando, literalmente essa semana, pro meu apartamento aqui na Zona Sul de São Paulo. Então tá meio bagunçado assim, tô com o computador no colo, então não é estranho que a imagem tá meio estranha. E aí, nesse tempo em tecnologia, desde 2017, eu passei tanto por back-end, quanto por front-end, quanto para full stack. E aí, na época da faculdade, era toda aquela loucura de se locomover para São Paulo de um lado para outro. Não tinha muito tempo para estudar nem nada, e nesse meio tempo eu acabei começando também a contribuir com as comunidades de tecnologia. Então, acho que desde 2018 eu estou organizando algumas.
Na Perifacode, acho que eu estou desde 2019, exatamente para retribuir para a comunidade, para que mais pessoas tenham as vidas transformadas, igual eu tive com a tecnologia, por meio de todas as coisas legais que trabalhar com tecnologia traz para a gente, inclusive dinheiro também. Bom, depois dessa longa apresentação, né, vamos para o foco da palestra. Bom, primeiramente, o que faz uma pessoa desenvolvedora back-end? De forma bem resumida, a gente traduz regras de negócio em código e nos comunicamos com o banco de dados, que eu já vou falar mais para frente o que é, e outras aplicações, além de nos preocuparmos com a escalabilidade, que é basicamente o tanto que a nossa aplicação cresce, eu estou de olho no tempo porque eu me empolgo falando, o tanto que a nossa aplicação cresce, e para a gente conseguir dar conta das soluções que a gente desenvolve. E por que ser uma pessoa desenvolvedora com foco em Java? Bom, o Java, eu não estou defendendo muito o Java, falando que é a melhor linguagem do mundo, mas como é que eu trabalho, eu vou falar do Java. Ele é bastante utilizado no mercado e tem a comunidade muito grande e tem atualizações frequentes, agora está de 6 em 6 meses e bastante consolidado no mercado e tem muitas vagas. Sim, muitas vagas. Não necessariamente você vai sair milionário no primeiro mês trabalhando com Java, mas paga bem. Então, tipo, eu até fiz a pesquisa, acho que ontem no LinkedIn, só jogando a palavra Java ali nas vagas, tinha tudo isso daqui de vaga, 35 mil e poucas. Então, tem bastante vaga aberta de Java, onde eu trabalho também tem vaga de Java, quase toda empresa que trabalha com Java vai ter vaga de Java. Se você já teve o mínimo contato com a bolha dev em algum lugar, você já viu a galera falando que o Java vai morrer, que o Java é ultrapassado e tudo mais. Morto ou não, ele que paga minhas contas, então isso que importa. Então, estuda em Java que tem bastante vaga. Bom, mas aí beleza, eu falei que Java é bacana, que paga as contas, que tem bastante vaga, que dá para trabalhar, tem muita demanda no mercado, mas por onde que você deve começar? Bom, considerando que você não sabe nada de programação, eu estou olhando o chat aqui, considerando que você não sabe nada de programação, o passo zero você tem que começar por lógica de programação. Então, quando a gente fala de lógica de programação, a primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre variáveis e constantes, que são algumas formas que a gente usa para armazenar os dados que o nosso programa vai lidar temporariamente. Depois a gente tem que aprender sobre desvios condicionais, que é o famoso if else, que é se for determinada condição faz uma coisa, se não faz outra. Depois disso, estrutura de repetição, que é você controlar quantas vezes alguma coisa vai se repetir, que é tipo o famoso for, o do while, formas de loop mesmo. E aí, para finalizar a lógica de programação, você tem que praticar com a linguagem que você escolheu. Então, praticar com Java ou com a que você trabalhar. E faça projetinhos que utilizem as estruturas que você aprendeu. Então, tipo, um quiz é um projetinho bem simples, assim, que eu recomendo bastante para praticar lógica, que você já pratica, tipo, repetição, você pratica desvio condicional e afins. Então, um quiz para praticar lógica é uma ferramenta, assim, um projeto bem bacana, assim, que eu recomendo bastante. E dá para treinar tudo aquilo ali que eu fui falando, basicamente. Aí, focado principalmente em quem for no Java ou de outra linguagem orientada a objetos, tipo Ruby, Python, acho que PHP também é. Depois disso, você vai para orientação a objetos. Eu estou falando rápido porque é muita coisa. Então, você tem que aprender e praticar os pilares, né? Então, não basta só você estudar bastante a teoria se você não praticar. Então, você tem que entender o que é objeto, o que é atributo, o que é método, e já tentar aplicar essas coisas naqueles projetinhos iniciais que você fez. Depois você vai para a parte de encapsulamento, que é você esconder a sua informação de outras partes que não precisam ter acesso direto a elas. Eita, passa o slide. Depois você aprender sobre herança, que é você reutilizar características de alguma coisa de uma classe em outra, para não ter que reescrever tanta coisa assim. Polimorfismo, que também ele ajuda você a reaproveitar alguns métodos. Eu tô ficando bem resumidamente também, porque senão vai palestra vai 3 horas. É você reescrever os métodos, mudando o comportamento dele, algumas características. E a abstração é muitas vezes feita por interfaces, que é você abstrair somente o que você quer de algum objeto ali para acessar algum atributo dele. Bom, depois de você saber lógica e orientação a objetos, se você for para uma linguagem orientada a objetos, você tem que saber a sintaxe e funcionalidade da linguagem. Então, é você realmente treinar e escrever código. Então, é a coisa que às vezes até a galera fala que é muito repetitivo Java, é muito verboso, mas, tipo, querendo ou não, você tem que aprender essa verbosidade do Java ou da linguagem que você for trabalhar para você decorar a sintaxe e você saber o que você precisa usar em determinado momento.
E aí, funcionalidade da linguagem seria o quê? Seriam tipo bibliotecas da linguagem. Então, por exemplo, é o biblioteca de tempo do Java, biblioteca de o Java Utils, você saber utilizar a funcionalidade que veio no Java 8, tipo Lambda Expression, Method Reference, algumas coisas mais funcionais assim. Aprender a parte de gerenciamento de dependências, então para quem é do Java, é o famoso Maven Gradle, para quem é do JavaScript é tipo os NPM lá da vida. Aprender sobre Git e GitHub. O Git e GitHub é um assunto que, independente, até se você não for back-end, é muito bacana você saber, porque ajuda muito nos processos seletivos, às vezes perguntam isso. Se você for subir seus projetos para o Git e GitHub, também vai te ajudar bastante. Mas exatamente o que é do Git e GitHub que eu acho bacana vocês aprenderem no início. Aprender sobre como é que você configura ali na máquina, que é uma coisa que às vezes dá um trabalhão. Aprender sobre comandos mais utilizados, então, como é que você adiciona arquivos, sobe esses arquivos para o seu repositório, exclui os arquivos, como é que você trabalha ali as coisas. Como é que você divide em branches, porque não é para ficar subindo tudo na master ali direto para a produção, né? No mundo real a gente tem as divisõezinhas ali para branch, eu deveria pelo menos. E aí a gente separa as coisas que a gente vai fazendo para trabalhar em conjunto com outras pessoas. Como é que você cria repositório? Como é que faz pull requests? Quais são os erros mais comuns que pode acontecer na configuração? Ou quando você quer enviar suas coisas para o repositório remoto e já ter alteração de outra pessoa. Aí, falando exclusivamente de quem é do próprio Java, a gente vai falar um pouquinho do Spring. E se hidratem. Então, o Spring, ele é o framework, digamos assim, mais famoso do Java, tem outros muito fortes, mas como eu só trabalhei com Spring em toda a minha carreira desde 2017, eu vou falar só do Spring, e aí se alguém for do Quarkus, do Micronaut, de outros, qualquer outro framework aí quiser complementar também, aí pode. Mas eu só conheço o Spring, só trabalhei com ele, então não vou dar pitaco nos outros. O Spring, ele tem vários projetos dentro dele, então, tipo, é muito difícil, quase impossível, alguém saber todos os projetos Spring a fundo. Eu mesma tenho uns que eu nunca nem ouvi falar, cada vez que eu entro lá tem uma coisa nova. Então, eu vou falar só dos que eu acho que para você, pessoa iniciante que quer começar a trabalhar com Java, o que compensaria você estudar primeiro de Spring, pelo menos para você conseguir fazer seu projeto, porque até você saber tudo de um projeto específico só é muita coisa. Então, o Spring Web, que é basicamente o Spring Web barra Spring Boot, né? Ele ajuda a gente a criar nossas primeiras APIs, nossos famosos CRUD, que no back-end roda, 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 e no final quase tudo é um CRUD mais simples, mais complexo, com mensageria, com Kafka, com várias coisas, mas quase tudo é um CRUD. Então, o Spring Web ele ajuda a gente a construir nossos CRUDs, expor os endpoints, dentre outras coisas que uma API faz, um back-end. Depois de você aprender Spring, você vai aprender SQL. Aí tem essa imagem do banco de dados, assim, bem trocadilho. A SQL é a linguagem que a gente usa para se comunicar com o banco de dados relacionais. Principalmente no início, eu acho que é mais bacana você tentar aprender o relacional, porque você entende mais como é que as coisas funcionam. Então, você saber criar tabela, fazer um select, que é uma consulta, inserir algum dado, saber procurar as coisas no dado. Porém, tipo, o Spring Data, que é outro projeto do Spring, ele ajuda a gente a lidar com banco de dados sem que não necessariamente a gente precise escrever as queries na mão, insert, int, não sei das quantas. Então, muitas coisas o Spring Data, que é outro projeto do Spring, ele faz para a gente sozinho. Então, ele facilita nós, desenvolvedores Java. E também tem projetos para quase todos os bancos. Então, aqui eu falei de relacional, mas tipo, tem para o relacional MySQL, o Oracle, o Postgres, o H2 tem memória, tem para o MongoDB também. Que você imaginar, tem algum módulo do Spring Data para fazer essa ponte, digamos assim. Depois de você aprender isso, é legal aprender sobre HTTP, que é um protocolo ali, mais ou menos, para a gente se comunicar pela web. Eu estou tentando explicar de modo bem simples, que é cada coisa. Mas aprende sobre HTTP, sobre status HTTP. Então, por exemplo, para quem nunca mexeu assim com back-end, geralmente cada requisição que a gente faz, a gente retorna um status. E se a coisa é correta, digamos assim, eu estou fazendo uma consulta e retorno o resultado, vai retornar um 200 ok. Se for um erro, vai retornar uma coisa que começa com 400, né, o status 400 ou 500. Só que aí que tem a galera que às vezes não estuda, ou porque não tem tempo, ou porque não quer fazer direito mesmo faz. Ele retorna um erro com o status 200, então funcionou, porém não tanto.
Então, estudem status HTTP, que todo mundo que for consumir seu back-end vai ficar bem feliz. Aprender sobre REST também é uma coisa bem importante, porque REST, por mais que tenha gRPC, GraphQL e tudo mais, acho que o REST ainda é a forma mais normal, assim, que a maioria da galera trabalha com APIs. Então, aprender sobre o modelo de maturidade do Richardson, aprender sobre regras do REST também é uma coisa bem bacana, para você fazer APIs RESTful. E o que são as APIs RESTful? São APIs que seguem os padrões REST, digamos assim. E aí, se ela não segue os padrões REST, basicamente elas são API, são back-end. Depois dessas coisas que eu falei, é bacana você estudar sobre Spring Security. O que o Spring Security faz? Ele adiciona segurança nas nossas aplicações Spring. Então, por meio dele, a gente consegue usar autenticação por rede social, a gente consegue fazer autenticação com token JWT, controlar escopos específicos, várias coisas. O Spring Security ele ajuda muito a gente nessa parte de segurança. Também aprender um pouquinho sobre logs, então, tipo, logs, eles ajudam muito a gente no dia a dia, que é, tipo, você colocar o rastreamento do que está acontecendo na sua aplicação, tipo, fazendo requisição de tal coisa, logar quando tem um erro. Tem várias boas práticas, assim, de logs, quem quiser depois pode pedir as referências que eu mostro. Testes unitários, então, saber usar o JUnit e o Mockito, principalmente, que eu acho que são os mais conhecidos para quem é do Java. E o que vem depois disso? Então, tipo, tudo que eu falei até aqui, eu diria que beleza, é o básico, assim, para você conseguir um estágio ou um júnior. Mas aí, o que é bom, o que seria um plus, digamos assim, no seu currículo? Você aprender sobre bancos não relacionais, novamente o banco de dados. Então, você aprender sobre MongoDB, sobre o Dynamo da AWS, que eu uso bastante no dia a dia, vai te ajudar bastante. Outros tipos de teste, então teste de integração, teste de controller, fazer teste com teste containers, que tipo ele sobe um container ali nessa aplicação para testar um banco, uma fila e tudo mais. Aprender sobre microserviços, então é uma coisa que eu vejo cada dia mais aumentando no mercado, que eu também uso lá na empresa, né? É o microserviços, que são a forma de a gente dividir a nossa arquitetura, que é mais escalável, mais simples de fazer manutenção e tudo mais. Também tem uma palestra minha só sobre isso, que aí eu posso passar depois, porque senão eu vou ficar 40 minutos falando só dos microserviços. Mas aprender sobre o que é um microserviço, quais são as principais características, algumas boas práticas e alguns padrões também vai ser uma coisa bacana se estudar no início. Spring Cloud ele é uma ferramenta do Spring focada em microserviços, então dentro dele a gente tem uma série de funcionalidades e projetos que ajudam a gente a projetar arquiteturas de microserviços e transformar as nossas aplicações em cloud native, né, que é mais simples de você lidar no ambiente cloud, digamos assim. Então, com o Spring Cloud, a gente consegue fazer Service Discovery, que é um pattern ali que a gente usa nos microserviços, a gente consegue ter API Gateway, a gente consegue ter o tracing distribuído, né, que são os logs distribuídos, balanceamento de carga, várias coisas, consumo de APIs de forma mais simples, com o Fang também. Então, o Spring Cloud é um programa bem bacana, que eu não recomendo você querer aprender ele tão assim no início, como o Spring Web, porque você precisa do web para você conseguir chegar no nível do Spring Cloud. Então, por isso que eu deixei ele tipo na parte plus da pessoa iniciante, mas vale a pena dar uma olhada. Mensagerias e filas, nem sempre tudo que a gente faz na web, nos nossos backends, a gente faz de modo síncrono. Então, qual que é a diferença do síncrono para o assíncrono, mais ou menos? O síncrono é aquilo que você faz a requisição e está esperando a resposta ali na hora. Então, você fica ali parado, o sistema fica travado até te responder alguma resposta. E o assíncrono é quando você solicita alguma ação e ela fica processando em background, sem você ficar ali tendo que fazer algo esperando a resposta por debaixo dos panos da sua aplicação ou as suas aplicações por meio dos microserviços, faz as mágicas ali para tudo funcionar. Então, isso geralmente é feito por meio de serviços de mensagerias e filas, que é cada vez mais utilizado no mercado. Então, alguns bem famosos é o RabbitMQ, o ActiveMQ, o famoso Kafka, e para quem é da AWS, que nem eu que trabalho com a AWS diariamente, tem o SQS também, que é um serviço de fila assim, bem bacana para você praticar. E aí falando um pouquinho de serviços AWS, tipo, para você poder praticar nos seus projetinhos pessoais e sem ter que cadastrar cartão de crédito e vir uma fatura enorme para você esquecer de desligar alguma coisa, que eu já fiz isso algumas vezes, tem como você usar o local stack, que ele é uma imagem Docker, que você consegue baixar ali na sua máquina e simular o ambiente da AWS na sua máquina local, sem ter conta, sem precisar de cartão de crédito, então não vai ter risco de você
ser cobrado e de esquecer alguma máquina lá ligada, deixar alguma coisa rodando e vir na sua fatura um tanto alta, que igual já aconteceu comigo algumas vezes, mas tem como pedir reembolso depois, se não me engano. Depois de tudo isso, vem Cloud Computing, né? Meio que eu já falei ali de AWS um pouco de Cloud Computing, mas aí entender um pouco de como funciona a computação em nuvem, quais são os benefícios, os principais serviços. Aí aqui, principais serviços, eu diria muito para focar em uma provedora só, então, tipo, ou na AWS, na Azure, ou na Google Cloud, ou se você, por exemplo, já está prestando um processo seletivo para uma empresa que você sabe que usa, sei lá, a Azure, que é da Microsoft, então foca ali em entender sobre alguns serviços da Azure com Java ou com a tecnologia que você tiver, porque saber tudo de todas é impossível. Aí, para a galerinha do Java ou linguagens derivadas do Java, também é bacana você saber sobre a famosa JVM, que é a Java Virtual Machine, que de modo bem resumido também, ela cuida do processo de interpretação e compilação do nosso código Java para as coisas acontecerem. Aí também é na JVM que tem a parte do Git Compiler, né, que é o nosso compilador, do Garbage Collector, né, que é a parte de coletar o que não está sendo usado da nossa aplicação. Então, saber um pouquinho ali de JVM, não tanto assim avançado, se quiser também, à vontade, mas de como configura, algumas noções de como melhorar a performance, né, de tuning da JVM vai te ajudar bastante. E aí, quem for de linguagens também que usa JVM, como Scala, Kotlin, acho que o Clojure também usa, então também é uma dica bacana estudar JVM. Solid de boas práticas, então tem muitas boas práticas assim dentro da programação, como o famoso código limpo, Solid é mais para quem era do orientação a objetos. Padrões de projeto, então entender quais que são os diferentes tipos de padrões de projeto e quando vale você aprender cada um deles, é uma coisa bacana também. E aí também aprender sobre Domain Driven Design, arquitetura limpa, arquitetura hexagonal, mas lembrando que essa segunda parte ali que eu estou falando, depois do que vem depois do básico, são mais coisas um pouquinho mais avançadas, mas aí só para quem tipo zerou tudo que eu falei ali na parte iniciante, já saber quais são os próximos passos. E aí, qual que é a melhor forma de estudar tudo isso, né? Então, para conteúdos teóricos, eu costumo fazer bastante resumos, com a coisa que me ajuda bastante. Então, tipo, o DDD, que é um livro extremamente teórico que eu estou lendo atualmente, eu estou fazendo muito resumo dele para eu conseguir fixar, porque é bem teórico. Conteúdo prático, fazer projetinhos. Aí, falando de projetos, esse repositório aqui tem várias ideias de projeto. Ah, e também ensinar outras pessoas, compartilhar o que você está aprendendo, que foi uma coisa que me ajudou muito. Então, uma das melhores formas que eu aprendo é ensinando. Então, sempre que eu monto demo para palestra, eu acabo sempre aprendendo mais coisa ainda sobre o tema que eu estou ensinando. Eu acho que compartilhar conhecimento, principalmente nessas comunidades que são ambientes seguros, tipo a Perifacode e algumas outras também é uma coisa bem bacana que vai te ajudar bastante. Você recebe feedback, então eu recomendo bastante. E aí, depois de tudo isso que eu falei, ao infinito e além, a gente nunca vai parar de estudar. Tem sempre que se manter atualizada, mas né, não ficar tão pilhada assim, ficar desesperada para aprender tudo, que ninguém vai saber tudo. E aí eu deixei também alguns vídeos aqui do meu canal que eu falo muito sobre essa parte de como iniciar na área, como que eu costumo estudar programação, que me ajuda a fixar as coisas. E também respondendo algumas dúvidas de início de carreira em tecnologia, que respondeu bastante aqui na sua palestra, mas respondi mais algumas. E era isso, gente. Muito obrigada. Tive que correr um pouco aqui por causa do tempo. Aí nesse link aqui tem todos os meus contatos. Aí depois, se der para mandar no chat, acho que eu tenho acesso ao chat aqui no Twitch. Aí eu mando aqui, aí tem meu LinkedIn, meu Instagram, meu YouTube, que eu sempre estou falando de programação por lá também. Aí quem quiser trocar uma ideia também, vou estar no Discord, lá no canal de texto.